te louvamos, nós te reconhecemos nessa noite. Nós entendemos a tua primazia nesse lugar, a tua primazia nessa comemoração. Sabemos que até aqui nos conduziu o Senhor. Se não fosse você, não teríamos chegado nessa data, nessa comemoração. É mesmo a boa mão do Senhor sobre nós e nós reconhecemos isso. Obrigada, Senhor, por este povo, por este lugar, por essa liderança, pela tua graça sobre esse povo. Obrigada pelos teus planos e os teus propósitos, ficando claros e esclarecidos em o nome de Jesus. Você é o Deus que joga luz nas nossas trevas. Você nos ilumina e nos esclarece. Nós reconhecemos você nisso. Muito obrigada. Te agradecemos por esse ajuntamento santo e por toda a medida do que você tem para nós nesses dias, hoje, amanhã. Muito obrigada, Senhor. Que o Espírito de conselho jogue luz nos olhos do nosso entendimento e nos faça ver aquilo que precisamos ver, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim seja. Amém. Você pode sentar, queridos. Obrigado, pessoal do louvor. Graças a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Acredito que estão, né? Estão de aniversário. Então, para mim e para João é um prazer estar aqui. Eu agradeço, pastor. A gente está sendo convidado para a festa de aniversário, né? Quando você é chamado para a festa de aniversário de alguém, se você já teve dos dois lados, tanto já fez a festa, foi o aniversariante e convidou pessoas, como foi convidado, você sabe que existe uma lista seleta. Então, quando você é convidado para a festa, significa que outras pessoas não estão lá para que você esteja. Porque convidado é aquele que foi selecionado para estar. Amém? Então, neste terceiro aniversário, nós somos convidados. E a gente quer mesmo celebrar com você esse tempo e sabendo mesmo que foi a boa mão do Senhor que trouxe vocês até aqui. É essa mesma boa mão que vai continuar. Amém? Porque Ele é um bom Pai, um bom Deus, cheio de misericórdia. Graças a Deus. Amém? Então, como o pastor já falou, a gente vai estar junto hoje. Eu ministro hoje à noite, João ministra amanhã. E vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Pensando sobre o que a gente poderia conversar. São tantas possibilidades. Eu acredito que a gente vai vir para cá. Eu queria que você abrisse, por favor, em João 9. João 9, versículo 4. Só um minutinho. Ok. Vamos ler. Não, do 4 não. Só um minuto, viu? Vamos ler do versículo 1, tá bom? Capítulo 9, versículo 1, diz assim. De João. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele respondeu: Nem pecou ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isso, ele cuspiu na terra. Tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. E outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. E perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego.
fique comigo que a leitura é comprida, tá bom? Só para a gente entender o contexto. E era sábado o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve grande dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os pais interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora ele enxerga? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora vê. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, ele já tem idade e falará por si mesmo. Isto disseram os pais dele porque estavam com medo dos judeus, por estes já haverem assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, como te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos disse e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram e disseram: tu é nascido todo em pecado e vem ensinar a nós? E os expulsaram. Ok. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente dá continuidade. Todo mundo já conhece essa história, né? E aqui a gente tem muitos ensinamentos no só lugar. Eu vou pegar uma linha específica, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre cura, graças a Deus, eu fico muito feliz de Deus ter permitido que essa cura específica fosse registrada do jeito que ela foi. Para a gente ver a multiforme sabedoria de Deus. Porque Jesus cuspir no chão, misturar com a terra e passar nos olhos de uma pessoa é uma coisa muito estranha. Mas eu louvo a Deus porque Deus registrou isso para que a gente soubesse que há muitas formas de acontecer a mesma coisa. Amém? É óbvio que Jesus tinha uma palavra específica para agir assim. A gente não vai ficar saindo fazendo isso, a menos que você também tenha a sua palavra específica para fazer isso. Mas o que a gente tem aqui? Esse homem era mendigo, era conhecido da cidade, né? Todo mundo conhecia. Era um menino que nasceu dessa condição e que pedia esmolas. Todo mundo conhecia. Jesus então fez esse processo, passou nos olhos dele, mandou que ele fosse se lavar no tanque, e quando ele se lavou, ele voltou enxergando. E aquilo foi um auê, né? Então foi um auê tão grande, e também era no dia de sábado. Os judeus não permitem que nada seja feito no sábado, até por causa da lei. Jesus conhece a lei, lógico. Jesus não veio descumprir a lei. Amém? Quem deu a lei a Moisés foi o pai dele. Fique tranquilo sobre isso. Na verdade, Jesus, a Bíblia diz assim, que o fim da lei é Cristo. Amém? Ele diz: eu não vim descumprir a lei. Entendeu? Eu vim cumpri-la e arrematá-la. Pronto, Jesus, ele arrematou a lei e iniciou um novo período. Amém? Mas aqui teve aquele auê. Quando ele fez o lodo, que o rapaz voltou enxergando, Jesus saiu por ali, pronto, ninguém sabia mais cadê Jesus. E aí começou então um movimento. Né? As pessoas ficaram impressionadas, como é que esse menino está enxergando, e aquele auê, eu sei que levaram ele para os fariseus. Quando chegaram lá, esse menino teve que contar essa história primeiro para o povo,
para os fariseus 2 ou 3 vezes. Quando chegaram lá, os fariseus interrogaram, o menino explicou, olha, foi assim, ele fez isso, mandou me lavar e agora eu estou vendo. Mas como pode acontecer uma coisa dessa? Eu não acredito, você não nasceu cego, não pode ser uma coisa dessa. Aí só apaziguaram quando chamaram os pais. Manda chamar os pais do menino. Aí lá vem os pais do menino, a mãe e o pai. Olha, esse menino aqui é filho de vocês? Sim. Ele nasceu cego de nascença? Sim. E como é que agora ele enxerga? Bom, que é nosso filho, sabemos. Atestamos que nasceu cego, mas como enxerga, não sabemos. Olha, e outra coisa, ele já tem idade, pergunta a ele. É interessante porque a Bíblia também explica logo em seguida que os fariseus, eles tinham divulgado que quem dissesse que esse Jesus, filho do carpinteiro, de Nazaré, é o Messias ou o Cristo. Vale a pena a gente observar isso aqui. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo da Silva. Não. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a posição em que ele nasceu. Cristo quer dizer Salvador, Remidor, Resgatador, que também significa Messias. E toda a comunidade de Israel estava esperando o Messias, o Resgatador. Todos os profetas, desde os menores até os maiores, apontavam esse resgatador, esse Cristo, esse Messias. Então estava todo mundo esperando. Aí aparece esse homem do nada, começa a fazer um monte de milagres, pregar um monte de coisa diferente do que todo mundo sempre ouviu. As pessoas ficavam dominadas pelo ensinamento dele, ele era realmente diferente. Os próprios fariseus deram testemunho, ele ensina diferente, ele ensina como que tem autoridade. Ele era diferente, né? E aí, então, eles disseram, olha, quem disser, quem afirmar que esse Jesus é o tal Cristo que a gente está esperando, vai ser expulso da sinagoga. O que significava ser expulso da sinagoga naquela época? Queridos, sinagoga, vamos dizer assim, era a igreja física que a gente tem hoje. Por exemplo, isso aqui é a igreja física de Padre Inácio, por enquanto, né? Maurício, Desculpa, é Maurício. Tá bom. Então, esse aqui é a igreja, mas não só a igreja física, mas é a comunidade da igreja Verbo da Vida de Maurício de Nassau. Entende? Então, alguém ser expulso da igreja é um grande opróbrio, é uma grande vergonha. Agora, isso naquela época era muito mais, porque o judeu ir ao templo, né? Entregar os seus sacrifícios, cumprir a lei, ir lá, orar, se abaixar, se levantar, fazer. Nossa, aquilo ali para eles era uma honra, entendeu? Era a vida deles. Então, alguém ter sido ameaçado, correndo o risco de ser expulso do templo, da sinagoga, não poder mais congregar, pelo menos naquele, era uma grande tristeza, era um grande problema. E o interessante aqui é que eles chamam os pais do menino e os pais do menino não conseguiram defender o menino. Eu quero que você fique comigo, porque a gente está construindo para chegar onde eu preciso. Tá certo? Quer dizer que o menino se defendeu a si mesmo, contou a história, explicou mais de uma vez. Eles, não contentes, chamaram os pais. E os pais podendo dizer, olha, é nosso filho, realmente nasceu cego, nós atestamos isso. E para nós é uma maravilha que ele esteja enxergando. Não estávamos aqui na hora que aconteceu, mas estamos muito gratos a Deus. Esse homem deve ser um homem santo de Deus que curou esse menino. Eles poderiam ter defendido o filho deles, mas não fizeram. Quer dizer, nem os pais do menino puderam proteger o menino, o rapaz. Você entende? Por quê? Porque não queria ser expulso da comunidade. Eles lavaram as mãos e disseram, ó, ele já é de maior, pergunta a ele. Ou seja, a gente não quer ter nada a ver com isso não. Quer dizer, gente, que você tem um filho cego de nascença e você não paga o preço por aquele filho. Porque é mais importante fazer parte do templo, da comunidade. Agora, vale salientar que quando esse moído todinho, não sei se vocês falam moído aqui. Esse termo eu aprendi lá em Campinas. Eu não sou campinense, eu sou cearense. Mas quando eu cheguei lá em Campinas, tudo que assim, que levanta muita celeuma, que é muito complicado, é o moído. Quando esse moído aconteceu, Jesus não estava aqui. Entende? Jesus curou o menino e saiu. E aí o moído começou. E aí, então, quando os pais disseram, olha, ele tem idade, ele responde por si, deixa a gente sair daqui. Por certo, o menino viu que os pais não puderam defendê-lo. Nem os pais fizeram algo por ele nesse momento. Desculpa. Quando os pais saíram, aí então ele foi falar de novo, eles foram falar de novo com eles. Então,
conta de novo como foi isso. Rapaz, eu já contei para vocês. Por acaso vocês querem ser discípulo dele também? Como é, rapaz? Tem vergonha uma coisa dessa? Tarará, tarará. E aí ele começou a ministrar para eles, né? E aí, por fim, o próprio rapaz trouxe palavras tão sinceras e tão sérias que eles acabaram expulsando o rapaz. Agora, os pais do rapaz conseguiram manter a sua posição de poder frequentar o templo, mas o rapaz não pôde mais. Aí agora eu quero que você veja o que aconteceu na sequência. Versículo 35. Presta atenção. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo, meu filho, para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Alguns dentre os fariseus estavam perto dele e perguntaram: acaso também nós somos cegos? E respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado algum, mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste então o vosso pecado? A gente vai terminar aqui. Pronto. A gente vai falar sobre o socorro de Deus que alcança a mim e a você na nossa necessidade. Porque quando esse moído aconteceu, Jesus não estava lá. Mas a Bíblia diz, você leu aí no versículo 35, ele diz: ouvindo Jesus que tinha expulsado o menino da sinagoga, encontrando-o. Quem encontra é porque estava procurando. Se diz encontrando, é porque procurou. Diz que ele não andava na rua e esbarrou com o menino. Menino, pronto, foi bom te achar, que eu estava mesmo pensando em você. Não. Diz encontrando. Se encontrou, procurou. Quer dizer, então, que Jesus ouviu falar. Jesus, lembra aquele rapaz que o senhor curou mais ontem, sei lá, não sei, né, há pouco tempo? Pois é, deu um problemão. Chamaram até os pais do menino para defender o menino. Os pais quiseram se safar. Não pagaram o preço pelo menino, pois acabou que o menino é expulso da sinagoga, não pode mais frequentar a sinagoga. Foi uma vergonha para o menino, mas o menino saiu direitinho, falou certinho, né? Louvou a Deus ali, não baixou a guarda, não se comportou errado, fez tudo certinho. E Jesus, ouvindo falar isso, ele foi atrás do menino. Eu gosto disso. Isso nos fala, querido, que às vezes a gente espera que pessoas nossas nos defendam. Às vezes você espera que um familiar, que um amigo, que uma amiga se comportasse da forma A, B ou C, e eles não conseguem fazer. Isso mostra que nem as pessoas mais próximas da gente, às vezes, vão conseguir fazer por nós o que só Ele faz. Seria certíssimo esses pais defenderem esse menino. Se fosse filho meu, eu faria. Entende? Eu acredito que você também teria feito. Mas assim, a gente não sabe também o contexto específico do que significa para um judeu ser expulso da sinagoga. Mas, poxa, é meu filho. Entende? Mas o que a gente tem aqui? Pais que se esquivaram de defender o próprio filho. O que eu quero te dizer é que às vezes você se sente abandonado até pelos mais próximos. Às vezes a gente se sente escanteado até dos mais íntimos. Mas o que Deus também está querendo dizer é que Deus procurando-o te encontra. Te procurando, ouvindo falar, vamos dizer assim, né? Do que você está vivendo, não ouvindo falar não, vendo, porque ele vê em tempo real, ele sabe o que está acontecendo, sabendo das tuas pressões, sabendo das tuas angústias, sabendo da tua falta de defesa, principalmente daqueles que deveriam pagar um preço por você e não pagam, sabendo que você está sendo escanteado, inclusive foi expulso do convívio, ele te procurou e te encontrou. Você entende? Pensa sobre isso. Cuidado com esse pensamento. Eu estou muito só. Não tenho ninguém por mim. Eu não tenho nada. Eu sou muito sozinho. Uma vez que nascemos de novo, nunca mais você vai estar sozinho. Nunca mais. A minha alma pode se sentir só, a minha cabeça pode me enganar de que eu estou só, e fisicamente eu posso estar meio largada de todo mundo que eu achava que deveria estar comigo, mas espiritualmente a gente sabe que você nunca mais está só.
Jesus, quando ele estava reunido com os discípulos antes de subir, ele deu antes de morrer, aliás, ele deu para eles, né, em João, de 13 a 17, na ceia, ele deu para eles um monte de palavras maravilhosas, mas quando ele explicava sobre a pessoa do Espírito Santo, ele disse assim, olha, eu vou, mas eu volto para vós. Como eu volto para vós? Na pessoa do Consolador. Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, você nunca vai estar sozinho. Você vai ter sensação de solidão, você vai ter aparência de solidão e fisicamente pode até ser que você esteja só. Mas fique certo, você nunca vai estar sozinho. É isso que ele está dizendo. Você entende, queridos? Eu vou te dizer, o reino de Deus não tem melzinho na chupeta. O reino de Deus, as cores não vai cair como fruta madura na nossa cabeça. Mas eu preciso entender, ele está comigo independente de como eu estou me sentindo. Independente de como as coisas estão, independente da expectativa que eu pus em pessoas. Porque pessoas, gente, são só pessoas. Todo mundo é falho, todo mundo erra, ninguém está pronto, ninguém chegou. Ah, queria que minha esposa fosse mais assim, certo? Mas ela é só uma mulher. Ah, mas meu marido devia ser mais assim, sim, mas ele é só um homem. Ah, mas manhinha devia ser mais assim, paiinho devia ser mais assim. E tu? Entende, queridos? Ninguém está pronto. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que ouvindo falar, ou seja, tomando conhecimento da situação dele, procurou o menino. Gente, eu vou te dizer, se eu nasci cego e Jesus me curou, tá ótimo, eu não preciso de mais nada. Mas Jesus, ele gosta mesmo de ir além da medida. Menino, o cara não tava enxergando, isso não era tudo na vida. Um homem que nunca viu o céu, um homem que nunca viu a sua face no espelho, esse homem vai enxergar agora para a vida toda, estava ótimo, não tinha para que Jesus procurar ele para mais nada. Mas Jesus gosta de ir além da medida. É próprio do coração de Deus fazer além do que o povo pensa. É muito bonito. Essa passagem fala muito para mim, entendeu? Fala muito para mim. E quando ele procurou ele e encontrou, o discurso deles aqui é muito interessante. Porque, queridos, olha, você vai contar, quando a gente lê os evangelhos, a gente vai contar nos dedos as pessoas para quem Jesus disse, eu sou o Cristo. São muito raros. Ele falou com a mulher samaritana, né? Ele falou com Marta, ele falou com ele. Quando Pedro disse, quando ele perguntou ao discípulo, vocês acham que eu sou quem? Ah, o pessoal diz que você é Elias, outro diz que você é... E vocês, quem acham que tu és o Cristo? Aí disse, muito bem, Pedro, pronto, tá aí, agora você falou direitinho, agora... Porque realmente quem entende isso por revelação é como uma pedra, é como uma rocha. Mas ele mesmo não saiu dizendo para o discípulo, olha, eu quero dizer para vocês que o Cristo, né, que foi falado na Torá por anos, sou eu. Não, ele queria que os discípulos que andam com ele crescem que ele era. Não porque ele diz que é, mas porque eles vissem a vida dele, dizendo que ele era, entendeu? Mas para algumas pessoas pontuais ao longo dos evangelhos, ele chegou e disse, sou eu. E uma dessas pessoas foi esse rapaz. E isso é muito chocante para mim, assim, é muito bonito para mim, né? Porque ele já tinha dado luz aos olhos do rapaz. Mas ele vai além da medida e se anuncia, meu filho, sou eu porque você está falando, eu sou o Cristo. Eu vou te dizer, talvez a gente não saiba a grandiosidade dessa informação, porque a gente já sabe que Jesus é o Cristo. A gente não é judeu, gente, a gente não, é outra história, é outro contexto. O do gentio, que somos todos nós. Mas o judeu encontrar, se deparar com Cristo e ele dizer, sou eu, nossa, aquilo ali foi mais importante do que dar a vista ao rapaz. Você entende? Crê tu no Filho do Homem, Senhor, quem é ele para que eu possa crer? Menino, tu já conhece, na verdade, sou eu que falo contigo. Ele disse, Senhor, e o adorou. E aí Jesus ainda deu uma dica para ele, disse, eu vi, meu filho, foi para confundir mesmo. É para que quem não vê, veja. E quem acha que vê demais, fique cego. Gente, ele deu àquele rapaz um super presente. E depois saiu. A Bíblia não diz que eles se encontraram novamente. Mas esse encontro deve ter marcado a vida desse menino para sempre. Você entende? O que eu quero que a gente entenda é que quando a gente está escanteado, é que quando a gente está sozinho ou se sentindo solitário, ele procura você e ele traz para você a mesma revelação. Ei, eu sou o Cristo.
Ei, eu sou o Cristo, eu já remi você. Você precisa valorizar a salvação. Ele está dizendo para você e para mim, se eu tiver entendimento e sempre renovar esse entendimento do que significa ter sido salvo, você nunca vai ficar deprimido porque está sozinho. Porque, amado, é só pensar que uma pessoa morta espiritualmente, se ela for atropelada e morrer, acabou para ela. Você está comigo? A Bíblia diz, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o seu respectivo juízo. Ou seja, não vai ter uma reencarnação. Eu não vou viver uma segunda vida, uma terceira vida. Não, a vida que a gente tem é essa. E o que eu tenho que acertar e resolver é agora, é aqui nessa vida. As pessoas que eu tenho que amar e puxar e defender e cuidar, eu faço agora. Eu não vou ter uma outra chance. Seria muito legal se fosse assim. Porque aí pode viver de qualquer jeito, fazer qualquer negócio, porque aí na próxima vida eu venho num cachorro que é para eu pagar meus problemas, pagar meus erros. Se não for suficiente, aí eu venho não sei nem o que mais. Não. A gente só tem agora. Amém? E se eu só tenho agora, eu preciso entender quão importante foi ter encontrado o Cristo. Quão importante é saber que se acontecer, de um caos me acontecer e eu morrer de repente, eu sei para onde eu vou. Eu tenho um destino certo. Deus não vê a morte como a gente vê. Por mais que a gente entenda, né, que é um porvir, na nossa cabeça a gente está tão aqui embaixo que a gente entende que é o fim da linha. Nunca foi o fim da linha. Nunca foi o fim da linha. Isso é como uma porta. Você tem aí uma porta de vidro. Uma coisa é o ambiente que está do lado de lá, outra coisa é o ambiente que está do lado de cá. Você atravessou a porta, você tem acesso a outro ambiente diferente desse. Você entende? É só uma travessia de porta. Estão comigo? Mas a gente está falando do Deus que te acha, que te encontra e que te socorre na sua necessidade específica. A gente está falando de que você nunca está sozinho. Mesmo que você não seja defendido ou assistido como você acha que deveria ou até como você até merecia. Eu fico pensando, fico comigo. Tem um ditadozinho que faz sentido, né? No secular, um ditadozinho que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Né? Isso se fala muito nas redes sociais, nas mídias, e por causa disso, quem tem seguidores e precisa divulgar o seu trabalho, ou a si mesmo, está sempre postando alguma coisa 3, 4 vezes no dia, porque quem não é visto não é lembrado. Eu fico pensando, eu entendo a razão disso, está tudo bem, mas eu fico pensando se Davi pensasse assim. Porque quando Deus falou com Samuel, vá na casa de Jessé, porque ali eu me provi de um rei, ele chegou para Jessé, estou indo na sua casa sacrificar. E aí Jessé já ficou bem animado. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. É interessante porque ele reuniu todos os meninos, menos Davi. Porque ele sabia, com certeza, Davi não é uma possibilidade. Então eu não vou nem chamar aquele pastor de ovelha que está ali fedendo a cabra, a bode. Eu nem vou chamar aquele menino, porque com certeza Davi não é uma possibilidade. E mais uma vez você tem uma pessoa desacreditada pelos seus. Você entende? E aí quando os meninos vão passando, o próprio profeta, inclusive no primeiro rapaz, né, forte, alto, já homem de guerra, o próprio profeta pensou, o rapaz com certeza, não, aí com certeza está diante de mim aqui o rei de Israel. Deus já corrigiu ele rapidinho, ei, não. Vocês só vê o que está diante de vocês, eu vejo o coração. Ou seja, Samuel, não é assim que eu trabalho, eu não funciono assim. Vocês têm umas lógicas e umas teorias na cabeça de vocês, que vocês acham que vai dar certo se tiver isso e isso. Eu nem penso nisso. Eu não sou assim, não funciona para mim assim. E aí foi passando um filho, passando outro, terminado tudo. Ele disse, ô Jessé, tu não tem mais filho, não? Ele disse, não, realmente assim, a gente ainda tem um rapazinho que tá cuidando das ovelhas, mas assim, ele tá cuidando de ovelha, dos bodes. Ele foi mande chamar esse menino. Queridos, é interessante porque Davi não tinha rede social. Davi não tinha seguidores no Instagram. Davi não tinha milhões de likes. Ninguém nem sabia que era Davi. O próprio pai de Davi nem acreditava nele. Nem cogitou ele como uma possibilidade. Quando Deus precisar achar você, amado, Ele sabe fazer. Quando Deus precisar mostrar seu rosto para alguém por algum motivo, Ele sabe fazer. Você entende?
Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que trabalhar para divulgar o que você achar que deve divulgar. Fica tranquilo, tá de boa. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando o quê? Quando Deus precisar te procurar e te achar, Ele sabe como fazer. Às vezes as pessoas não vão conseguir nos achar. Às vezes as pessoas não vão querer te achar. Mas Deus sempre vai estar lá. Amém? Eu e você temos um Deus que sabe socorrer. Temos um Deus que sabe elevar. Temos um Deus que sabe notar a você e a mim. E dar a você e a mim o que é justo no tempo e no modo. Apenas não se precipite. Apenas não atravessa. Não mete a mão na coisa. Não atrapalha a coisa. Nem retarda, nem antecipa. Só caminha correto, limpo. Sendo fiel no que chega na sua mão. Você entende, queridos? Deus é socorredor. Vamos continuar falando sobre isso. Eu gosto da passagem de Jonas. Conhecemos a situação de Jonas. Eu gosto dessa passagem de Jonas. Deus diz para Jonas, vai a Nínive. É melhor você abrir. Vamos lá. Jonas capítulo 1. Jonas, livro de Jonas. Lá no Velho Testamento, pertinho já do Novo. Ele está depois de Obadias. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um aos seus deuses e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de que nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo a Deus, o Deus do céu, que fez o céu, o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lu declararam. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que lhe sobreveio essa grande tempestade. Vamos parar aqui. Os homens não queriam, mas por fim lançaram ele. Depois que lançaram ele, a gente sabe que a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe e engoliu a Jonas. A gente acredita nessa história porque ela está escrita na Bíblia. Mas ela é fantástica, né? Uma coisa assim, fantástica. Mas, graças a Deus, que a Bíblia é a verdade, né? Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um fato, né? Mas o que eu quero que a gente observe nessa questão é que esse homem era um profeta. Profeta, ele sabe, eu sou da velha aliança, tá? Eu sou a boca de Deus na terra. Eu tenho uma missão. Eu estou aqui para levar para os homens o que eu recebo de Deus. Então, quando Deus disse para ele: vai para Nínive e clama contra ele, porque a sua maldade tem subido até mim, Jonas não queria. E ele não queria de tal forma que ele se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Porque Deus disse: Jonas, se dispõe e vai. A Bíblia diz: se dispôs, mas para fugir. Como é que uma pessoa se dispõe para desobedecer? Se dispor quer dizer preparar-se, estar apto, estar pronto, estar ali. Jonas se preparou, se dispôs, mas para fazer totalmente contrário ao que Deus tinha dito. Janaína, é possível se dispor para exatamente fazer o oposto? Sim. É possível se preparar para fazer o contrário?
Sim. E aí a Bíblia diz que ele chegou num porto e viu um navio que ia para Tarsis, achando ele que podia fugir. Diz que pagou do bolso, ou seja, tem gente que paga o preço que for para ficar fora da vontade de Deus. Perde o dinheiro que for, paga o prejuízo que for, desde que não precise obedecer, de que não precise ouvir essa voz que diz: você precisa fazer isso, você precisa mudar nisso, você precisa resolver isso. Tem gente que paga o que for para ficar longe da responsabilidade que Deus lhe incumbiu, né? Mas aí então ele embarcou no navio e a gente sabe que houve aquela tempestade, foi o que nós acabamos de ler. Na velha aliança era comum as pessoas jogarem sorte, né? Inclusive isso aconteceu ainda em Atos uma única vez antes do povo ser batizado no Espírito Santo, né? Para decidir qual era o apóstolo que ia tomar lugar de Judas. E aí então eles jogaram sorte. Deus realmente conduziu o negócio para que caísse em Jonas. E Jonas pelo menos teve o caráter de dizer: a culpa é minha. Esse problema todinho aqui é por causa de mim. Me jogue no mar que a coisa vai ser resolvida. Jonas estava tão obstinado em não obedecer a Deus, que se ele fosse lançado no mar e morresse, para ele ainda era melhor do que ter que ir em Nínive fazer o que Deus tinha mandado. Mas Janaína, é possível gente assim? É. E aqui a gente tem um parêntese bem grande. Eu vou te dizer que ele preferiu morrer, preferiu ter prejuízo, porque pagar significa perder. Ter prejuízo para ficar fora da vontade de Deus. Tem gente que faz qualquer negócio. Até quando eu vou empurrar a vontade de Deus com a barriga? Até quando eu vou fugir daquele que diz: eu preciso que você resolva isso. Eu preciso que você faça isso. Eu te chamei para isso. Quanto eu estou disposta a perder? Que tipo de prejuízo eu posso ter em estar fora da vontade de Deus conscientemente? Amém? Mas aí ele disse: me jogue no mar. E aí quando os homens jogaram ele no mar, Deus enviou um peixe que engoliu a Jonas. A gente pensa que esse peixe foi um juízo, mas esse peixe foi uma salvação. Porque eu vou te dizer, um homem que é lançado em alto mar, sem uma boia, sem um barquinho, sem um pedaço de madeira, sem nada, só no corpo, jogado no mar, ele foi lançado para morrer. Então realmente aquele homem ia morrer ali. Deus, que foi compassivo e misericordioso e que vai além da medida, enviou um peixe que engoliu Jonas. E esse homem passou 3 dias ali dentro, sobrenaturalmente, e de dentro do peixe, mais na frente, a gente vê no livro, eu não vou ler, mas diz que orou Jonas de dentro do ventre do peixe e disse. E ele começa a fazer uma oração da fé. É bem interessante. Ele reconhece o quão baixo ele desceu, quão difícil está a situação, mas ele termina dizendo assim: o que eu votei, eu pagarei, do Senhor vem a salvação. Quando ele terminou de dizer isso, Deus disse: pronto, agora vomita ele na terra. É interessante, queridos, porque existem alguns socorros de Deus que são parecidos com essa baleia. Tem gente que chuta o pau da barraca, joga a toalha, desiste, e Deus tem que usar baleias. Porque não foi fácil para aquele homem ficar vivo ali dentro 3 dias. Foi Deus que preservou ele. Na verdade, aquilo foi tão intenso que ficou sendo uma comparação de Jesus 3 dias no seio da terra quando ele morreu. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência severa ali dentro. Eu não imagino, meu Deus, o que é um homem dentro de um peixe, com suco gástrico ali no estômago, e o bicho, e o cheiro ali dentro, e o oxigênio. Olha, eu nem sei como é aquilo. Né? Mas o que eu quero te dizer é que às vezes existem alguns socorros para preservar a nossa vida, porque a gente se enfia em situações difíceis e Deus só está tentando salvar a gente. Existe um princípio, querido, básico quando Deus criou a humanidade, que é plantação e colheita. Existe outro princípio básico quando Deus criou a humanidade, que é o livre-arbítrio. O poder de escolha. Livre-arbítrio é poder de escolha, poder de decisão. Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Deus não vai, amado, Senhor, invade o coração do meu marido, invade aquele homem, converte aquele homem. Gente, Deus não entra no coração das pessoas a menos que elas abram o coração. Às vezes é uma forma de orar, é um chavão na oração, mas literalmente falando, ou biblicamente falando, não é assim que acontece. Deus pode cercar de situações, Deus pode fazer ocasiões em que as escamas caiam dos olhos, mas o sim e o amém vem da pessoa.
A pessoa precisa dizer, chega, cansei, eu quero, chega, vem Jesus, pronto. A pessoa precisa dizer. Está comigo? Eu não estou brava hoje não, tá tudo bem. Está em aniversário, é festa, amém? Mas dentro da festa existem revelações. Existe esclarecimento. Dentro da festa tem um chacoalhar, porque às vezes a gente põe uma culpa em Deus, que Deus não tem culpa e que Deus é inocente. Na verdade, amados, sobre isso a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. Porque Deus sempre tem razão. Se a coisa deu errado, o problema ou está no diabo, ou está em mim, ou está em nós dois juntos. Mas Deus nunca. Deus nunca. Aí Jonas faz o que quer fazer, né? Paga do bolso, foge da vontade de Deus e se enfia em situações difíceis. E depois acha ruim porque Deus salvou. Quando ele se arrependeu dentro do ventre do peixe, que foi vomitado na terra, quando ele foi vomitado porque ele viu, nossa, eu tenho uma segunda chance. Não era para eu estar vivo, era para eu ter morrido. Aí agora ele começa, Nínive, aí começa a fazer o que Deus mandou ele fazer. E ele faz tão bem, olha que coisa interessante. Tem muitos ensinamentos aqui. É possível ter uma chamada e ser muito bom na sua chamada. E ter uma inteligência emocional fracassada. Como assim na inteligência emocional? Uma alma não restaurada que é um problema. Agora é muito bom no que faz. Quando esse menino se despertou para Jesus, que foi vomitado na areia, que ele pensou, meu Deus, é sério que eu tive uma segunda chance, que eu passei 3 dias dentro de uma baleia e Deus me preservou. Ele despertou e ele começou a exercer o chamado dele. Nínive tará, o que era o chamado do profeta da velha aliança. Nínive tará. Gente, ele fez tão bem o chamado dele que o povo se arrependeu rapidinho. Não era para isso que ele estava indo? Deus não mandou, não foi fazer isso? O povo se arrependeu, meu filho. Olha, o rei proclamou um jejum do animal ao ser humano. Ninguém come, ninguém bebe. Pano de saco, sentado em cima de cinza. Houve um arrependimento tão intenso que a rota do povo de Nínive foi mudada. Ou seja, o profeta fez bem o papel dele. Era para o profeta ter olhado para aquilo e ter dito, oh, coisa linda, ai, graças a Deus, né? O povo se arrependeu, não precisa mais vir aquela colheita sobre o povo. Pronto, fiz bem meu chamado, Senhor, obrigada, graças a Deus. Mas ficou chateado porque o povo se arrependeu. E porque agora o que Deus disse que ia acontecer, não ia acontecer. Aí subiu no monte, ficou lá chamando a atenção de Deus. Você vê a instabilidade emocional, tem problemas, né? Esse rapaz ele precisa de ajuda, né? Tá vendo? Era isso que eu disse quando eu estava na minha terra. Eu sei que, olha só, eu sei que tu és Deus bom, Deus compassivo. Não foi isso que ainda estando na minha terra eu disse que tu és um Deus bom, compassivo. Tá aí, ó, o povo se arrependeu, agora o que você disse que ia acontecer não vai mais acontecer. E isso é uma coisa chata. Para quê? Aí eu fico pensando, queridos, como Deus tem paciência com a gente. Como Deus tem paciência com a gente. Diz que ele subiu lá, não sei se ele era careca, mas diz que o sol batia na cabeça dele, ele dizia, melhor me é morrer do que viver. Às vezes as pessoas acham que o drama vai convencer Deus. Entende? O que move o coração de Deus é sinceridade. Sabe? Sinceridade. Um coração sincero e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Melhor me é morrer do que viver. Aí anoiteceu, aí Deus fez crescer uma boboreira. Quando amanheceu, a folha da boboreira fez sombra na cabeça dele. Disse, ai, coisa boa, olha aí, Deus gosta muito de mim. Porque eu mesmo fazendo essa palhaçada toda, como Deus, pois é. Mas aí Deus mandou um bicho que comeu a boboreira secou e o sol dava na moleira dele de novo e ele estava desfalecendo. Ele disse, meu Deus, eu vou morrer. Ele disse, olha, João, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. Você teve pena de uma boboreira, Jonas, que é hoje, amanhã não é mais. Está aqui agora e amanhã é lançada no fogo. E eu não vou ter pena de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, inclusive os animais dele. Meu filho, eu sou Deus. Eu não tenho amor, eu sou. Eu sou amor. Você deixa de ser o pantinho. Tem esse termo aqui? É o termo paraibano também. Você deixa de sua besteira.
Olha, Jonas, você tem uma chamada muito boa, você é muito bom no que você faz, mas deixa eu te dizer, o dom não vai fazer você amadurecer. O dom não te amadurece, o dom é meu. O dom você exerce. Agora, amadurecer, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente é responsabilidade sua. Pregar bem, qualquer pessoa que tem chamada para a palavra vai fazer. A questão é o que acontece pós-pregação. É como é a vida fora desse lugar. Eu vou te dizer, querido, como é que eu trato o garçom que me serve no restaurante. Como é que eu trato o gari que pega meu lixo na minha porta. Você entende? Às vezes a gente pensa que não, mas o povo vê. E numa cidade pequena como Caruaru, é como Campina, você é conhecida, as pessoas sabem. Vá por mim. É interessante isso. Mas o Deus que socorreu Jonas, mesmo na sua leseira, na sua infantilidade, na sua meninice, e teve misericórdia dele e compaixão quando ele ainda estava sendo um guri. E ele disse para ele, você precisa compreender como é que eu funciono. Jonas, eu não sou assim. Eu sou Deus. E do jeito que eu socorri você, e criei uma sombra para você, mesmo que provisória, eu não vou salvar 120 mil pessoas que se arrependeram. Jonas, quando as pessoas se arrependem, meu filho, a rota muda. Eu e o arrependimento, Jonas, somos amigos. Na verdade, é por causa do arrependimento que Jesus veio. Jesus veio para nos trazer arrependimento. Ninguém queria ele, mas por causa do arrependimento, a vida que ele trouxe entrou dentro de cada um de nós. O arrependimento muda as rotas. Estão comigo? Está chegando perto do meu tempo, eu estou ligada. Deixa eu lembrar de mais outro exemplo. Eu gosto muito desse exemplo. Existem duas passagens em Atos, inclusive quando Paulo estava naquele naufrágio dentro do navio. Você lembra daquele naufrágio bem comprido, né? Gente, o pessoal apostatou da vida. Eles tinham desocupado todo o navio, depois começaram a racionar a comida. Olha, era uma angústia. Ninguém conseguia enxergar a terra firme. Como a gente não tem muita experiência de andar em navio em alto mar, talvez isso não seja uma realidade para a gente. Mas era um meio marítimo, era um transporte muito comum para eles, né? Então ele estava ali desesperando. Diz que Deus se manifestou a ele, disse, não temas. Porque nenhuma alma desse navio vai se perder. Agora Deus tinha falado com ele antes de embarcar numa certa cidade. E ele disse, era necessário que você tivesse me ouvido. Mas, mesmo assim, Deus é tão bom que me apareceu nessa noite e eu creio que o que ele falou é verdade. E ele me disse, nenhuma alma vai se perder. Vai ter dano para o navio, mas a gente vai ficar bem. Em outra ocasião, Paulo estava preso, Deus se manifestou para ele através de um sonho, uma visão, um anjo, e disse, não temas, Paulo, porque é necessário que você ainda fale em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. É interessante esse socorro de Deus chegando no momento oportuno em que a pessoa precisa. Aí você pode pensar assim, Janaína, mas Paulo era um grande homem de Deus, precisava mesmo de Deus estar... Gente, Deus sabe a estrutura que cada um tem. Entende? E outra coisa, nós somos seres humanos, eu tenho uma alma, você tem uma alma. Mesmo sendo um grande homem de Deus, maduro como Paulo era, é necessário o encorajamento. O encorajamento é bíblico. O socorro de Deus é bíblico. E Deus se manifestou, a Paulo disse, fique tranquilo, você não morre dessa vez não. Mas na frente, mas agora não. Agora não, eu preciso de você, Paulo, em tal lugar. Gente, uma pessoa que tem uma vida correta não tem que ter medo de andar de avião, por exemplo. Se a gente não está em pecado, está tudo certo, está tudo em dia, trata bem a esposa, está com os seus dias em dia, está tudo ok, não tem nada... Vá-se embora, está tudo certo. Eu vou te dizer, na época da pandemia, eu não pensava muito de que eu ia pegar Covid e ia morrer, não. Porque eu pensava, isso não me diz respeito. Isso não me diz respeito. Agora, isso não quer dizer que eu vou andar em negligência. Né? Nem deixar de fazer o que deveria ser feito. Mas, querido... eu acredito que há níveis de revelação em Deus e de crescimento em Deus que nos aguardam, que muitos temores vão ficar para trás. Sabe? Muitos temores, muitos medos vão ficar para trás. Muitos fantasmas na vida da gente vai ficar para trás. Porque em Deus existem novas coisas. Assim, é diferente. E quanto mais a gente se aprofunda nele, melhor a gente vê as coisas. Estão comigo? Amém. Eu estou finalizando.
Eu acho bonito, por exemplo, um outro caso de socorro de Deus. Deixa eu ver aqui se eu não estou... Um outro exemplo de socorro de Deus, que a gente poderia dizer assim, não merecia não esse socorro não. Eu gosto de Agar. A Bíblia diz que Sara implorou a Abraão para ficar com Agar, né? Ele fez, a mulher engravidou. Não era um filho de Agar, que seria o filho da promessa, era um filho dela, mas ela se antecipou. E aí, quando Agar engravidou, ela começou a zombar de Sara, porque estava grávida, né? E, enfim, houve aquela chateação, e a Sara ficou brava, a mulher fugiu, e depois Deus mandou ela voltar, volte lá e se humilhe para sua serva. E Agar voltou, mas chegou um momento em que o menino já tinha nascido, Sara já teve um filho, e agora os dois meninos estavam convivendo, e aí não dava mais certo. E aí então, Deus falou com Sara, né? Deus falou através de Sara e justificou a Abraão. Disse: Abraão, ouve a tua mulher. Não vai dar certo, esse menino não vai herdar junto com o herdeiro, esse menino precisa ser colocado para fora. E aí eles abasteceram um camelo, né? Com tudo que era necessário e mandaram a mulher embora junto com o filho dela. A gente sabe que ela perambulou no deserto, consumiu tudo que tinha, né? No final das contas, ela estava tão desesperada que ela colocou o menino debaixo de uma árvorezinha e se afastou para não ver o menino morrer. E o menino chorando com sede, com fome. E ela desesperada. A Bíblia diz, amados, que Deus socorreu Agar. Ainda deu uma promessa, ela disse: esse menino vai ser valente, esse menino vai ser forte. Esse menino vai ter uma geração muito forte na terra. Agora é interessante porque, mesmo sendo tudo troncho, aquele menino era semente de Abraão. E porque era filho de Abraão, Deus tinha uma aliança com Abraão. E Deus não ia voltar atrás da sua aliança. Então, assim, é geração de Abraão, saiu da semente de Abraão, eu tenho um compromisso com ele. Era para ter existido? Não. Era para nunca ter acontecido? Com certeza. Mas aconteceu, eu não vou quebrar minha aliança porque o cara atropelou as coisas. Não, ainda é a semente de Abraão. Você entende? Deus socorreu quem não merecia ser socorrido, amado. Que dirá você e a mim na nova aliança? Que dirá você e a mim que somos filhos? Você entende? Se Deus socorreu uma mulher que não merecia, um menino que foi feito sem necessidade, fora da obediência de Deus, um negócio troncho, mas porque Deus é Deus da sua aliança, Deus foi lá e fez. Por que Deus não vai fazer com você e comigo numa aliança superior? Amém? Pense sobre o Salmo 91. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo, descansa. Quem é que descansa na sombra do Onipotente? Quem habita. Quem não habita, não descansa. A Bíblia diz: porque a mim você se apegou com amor, por causa disso eu te livrarei. Eu vou botar você num alto retiro porque você conhece o meu nome. Você me invocará e eu te responderei no dia da tua angústia. Eu vou estar contigo na mesma hora. Eu vou te livrar, eu vou te glorificar, eu vou dar a você abundância de dias. E eu vou mostrar para você tudo o que significa a minha salvação. A minha salvação não é só morrer e ir para o céu. A minha salvação é reinar em vida agora. Quando ele diz: eu vou mostrar para você tudo o que significa a minha salvação, é cura, preservação, paz, saúde, dinheiro, contas pagas, deitar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda sem precisar de remédio. Você entende tudo o que significa a minha salvação. Agora isso vem para quem? Para quem a mim se apegou com amor. Não trate Deus de qualquer jeito e ache que ele tem obrigação de cumprir as promessas dele na sua vida. Se você abrir, se eu não me engano é João 8, Jesus disse assim: aquele que me enviou está sempre comigo e nunca me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer que o Filho de Deus encarnado tinha o cuidado de agradar a Deus, para que a presença de Deus manifesta sempre estivesse com ele. Por que você acha que a gente vai andar de qualquer jeito e Deus tem que entrar para defender a minha causa? Ah, Janaína, eu vim para o aniversário, você quer comer bolo. Bolo é doce, é gostoso. Pois é, mas aí às vezes o amargo salva. Às vezes o amargo salva. Jesus disse: aquele que me enviou está sempre comigo porque eu faço o que agrada a ele. Eu tenho cuidado de fazer o que agrada a ele. Amado,
Se Jesus fazia o que agradava a Deus, por que que eu acho que posso desagradar a Deus? E Deus tem que estar comigo para me livrar quando eu precisar. Deus tem que manifestar aquele dinheiro para eu pagar minha conta. Deus tem que me livrar daquela situação. Deus tem que resolver as questões da minha casa. Não. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Porque a mim se apegou com amor. Fica de pé, eu quero orar com você. Estamos falando de socorro. Deus que socorre, Deus que vai ao teu encontro, Deus que tem planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. O Deus que conhece você, que não precisa ver você numa rede social. Deus não tem que abrir um catálogo para achar você. Deus sabe quem é, onde está, o que precisa. Deus é socorredor. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Socorro bem presente. Bem presente quer dizer na hora. Não é depois, porque a angústia já passou, é na hora. Socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que. Aí ele cita coisas absurdas. Ainda que as águas tumultuem, ainda que o mar estremeça, ainda que as montanhas se lancem no meio dos mares, ou seja, desgraças que a gente não tem nem como nomear. Ainda que aconteça uma desgraça grande dessa na sua casa, ou na sua vida, ou nas suas finanças, ou na sua saúde, ainda assim há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é a cidade de Deus. Você é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a erguerá no romper da manhã. Sim, as nações se embravecem, os reinos se movem, mas quando Ele levanta a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemple as obras do Senhor. Lembre do que Ele fez para você em 2024. Lembre de várias situações que você não tinha como sair e Deus resolveu. Lembre quão bom e generoso Ele foi em 2024. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Veja só que desolação Ele faz no reino das trevas. Ele faz cessar as guerras, as tuas guerras. Ele faz cessar as tuas batalhas. Até o fim da terra. Ele quebra arco, corta lança, queima os carros do fogo. Ou seja, Ele destrói as armas que promovem as tuas batalhas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na tua quietude você vai saber que eu sou Deus. Quando você silencia a sua mente que está gritando, as suas emoções, seus sentimentos, na sua quietude você vai entender que eu sou Deus. Eu sou o Cristo. Eu estou com você. A minha promessa é de seguir você eternamente. A minha promessa foi de moradia dentro de você. Não há motivo de desespero. Não precisa desesperar. Cristo em nós é a esperança da glória. Ainda que eu não temerei. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos porque você não mente. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que você diz é a verdade. Nós não duvidamos de você. E se você diz que está conosco até a consumação dos séculos, nós acreditamos. Se você diz que os seus ouvidos estão inclinados à oração do justo, nós acreditamos. Se você diz que você é nosso pastor e nada nos faltará, nós acreditamos. Se você diz que se nos apegarmos a você com amor, você nos livrará, nos porá no alto retiro, se nós o conhecermos, nós acreditamos. Se você diz que você levou sobre si as nossas dores e pelas feridas daquele Calvário, você nos fez sarados, nós acreditamos. Obrigada pela tua palavra que é a verdade. Nós abençoamos essa igreja em o nome de Jesus. Declaramos sobre cada um de nós, de todos nós, consciência do Cristo. Consciência da importância de ser salvo. Consciência da não solidão. Consciência da presença eterna.
consciência da importância de fazer a escolha certa, da plantação e da colheita. Consciência de que você não tem culpa quando as coisas derem errado, porque você é o Deus que salva. Nós te agradecemos e te louvamos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho mais algo a dizer, eu não sei para quem é. Não sei se é um rapaz, se é uma moça ou se é... Você precisa resolver as coisas concernentes à sua sexualidade. Você precisa ter cuidado com o que você está acessando, com o que você está assistindo. Se tem namorado, namorada, como está sendo esse namoro? Até onde vocês estão indo? Isso vai minar a sua consciência para com Deus, a sua ousadia diante dele, diante da congregação, da igreja. A forma como você lida com a santidade do seu corpo, o manuseio do seu corpo, que é templo do Espírito. Isso maltrata a tua consciência para com Deus. E aí às vezes a gente não sabe por que a gente está esfriando, por que a gente não faz mais sentido a Bíblia, não faz mais sentido congregar. Começa a questionar a razão de ser da Bíblia, do livro Bíblia. Você está colocando-se a si mesmo numa frigideira. E você está fervendo e fritando dentro de um lugar que Deus não te levou para lá. Você foi pelos seus próprios pés. Mesmo assim, Deus é poderoso para te ajudar a sair. Mas é necessário decisão. Precisa dizer: eu quero parar. Eu quero mudar. Eu quero sair dessa condição aqui que a gente está, que eu tô. Eu preciso parar. Pronto. Porque Jonas fez uma oração de arrependimento, ainda dentro da situação que ele estava. Deus o cuspiu daquela situação. Deus o tirou daquela situação. Se arrepende. Muda a rota. E Deus vai cuspir você dessa situação. Você vai sair desse lugar pegajoso. Agora, quando sair, faz o que te foi mandado. Sem ter dubiedade, faz o que te foi mandado. Porque para a liberdade é que Cristo vos chamou. Você não precisa ficar em amarras. Para de pensar: mas eu não consigo. Ah, mais forte do que eu. Já tentei várias vezes, aí eu tropeço de novo. Para de pensar nisso. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se você precisar, marca um aconselhamento e conversa. Assim seja. Amém. Deus abençoe vocês.